Bom dia, eu sou Ligiane do portal Fato Maringá. Hoje, dia 3 de dezembro, 10h20 da manhã, e nós estamos começando um percurso para apresentar a você, leitor, os novos candidatos da Câmara Municipal de Maringá. E nós começamos pela representatividade feminina, porque a última legislatura não teve nenhuma representatividade. E este ano, a partir de 2021, 1º de janeiro, a Câmara terá 2 mulheres. E eu estou aqui, gentilmente, na casa de Ana Lúcia Rodrigues, que nos recebeu, porque o mau tempo mudou os nossos planos, e vai nos contar um pouco desse como foi chegar até aqui, esse percurso de campanha, uma nova experiência, porque você sai de um outro mundo, que é a universidade, que é o Observatório das Metrópoles. Conta para o nosso leitor como foi essa experiência. Parabéns pela sua candidatura e estaremos observando o seu trabalho na Câmara. Será uma grande alegria, né, tê-los acompanhando o meu mandato, que se inicia, como você disse, em 1º de janeiro. Né? Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar todos que acompanham vocês, parabenizar, né, pelo trabalho excelente que vem fazendo, né, com o Fato, porque realmente, né, nós precisamos de veículos de mídia hoje que ocupem aí os mais variados meios para poder levar informações para as pessoas, porque o que constrói realmente o cidadão são informações para ele poder tomar decisão. Né? Então, nesse sentido, o meu mandato e meu gabinete, inclusive, serão também esse espaço, né, de informar as pessoas, de fomentar a participação, né, um mandato absolutamente aberto, participativo, porque é assim que a gente pode construir as soluções, né, que a nossa sociedade, a nossa cidade de Maringá precisa. Você pergunta, né, como que se deu essa minha eleição, né, como eu cheguei aqui. E eu venho falando, Ligiane, que foi na universidade. Né, então foi uma carreira como professora, pesquisadora, né, lá na UEM, que me trouxe para essa eleição e para esse mandato nesse momento. Por quê? Porque como professora na UEM, durante 32 anos, eu construí também uma atuação fora da universidade. Né? Estava lá fazendo um trabalho muito comprometido, né, com a sala de aula, com o ensino, com a pesquisa, né, mas também nós temos um braço na universidade pública que é a extensão, a intervenção na sociedade. Especialmente nos últimos 15 anos, né, depois que nós organizamos, montamos, trouxemos para cá, né, o Observatório das Metrópoles, que compõe uma rede nacional de pesquisadores. Né? O Observatório está em todas as capitais brasileiras, quase. Nós conseguimos trazer um núcleo, né, do Observatório das Metrópoles para a nossa região metropolitana, com sede na UEM. E nesse sentido, então, especialmente lá no Observatório, aí realmente as pesquisas, os resultados das pesquisas, todo o conhecimento produzido, ele servia primeiro para fazer o diagnóstico, entender, né, os fenômenos que estavam acontecendo na cidade de Maringá, Sarandi, Paissandu, Marialva, né, porque são 26 municípios que compõem nossa região metropolitana. Então nós buscávamos pesquisar, levantar, né, as informações sobre todos esses municípios, mas informações que serviam, né, para as nossas pesquisas, mas também serviam para oferecer ao prefeito, à Câmara de Vereadores, aos movimentos sociais, à sociedade organizada. Então tudo isso foi que te trouxe para esse mundo real da política que agora você vai ter que trabalhar. E durante a sua campanha você criou também um movimento bastante interessante, como a gente vê aí, mais mulheres no poder, e tiveram vitórias, né, com 2 mulheres. Fala um pouquinho desse movimento. Ele acaba agora ou ele dá continuidade? Não, então é isso, né? Essa minha atuação, junto à nossa realidade concreta também, já me trouxe para o processo, né? Eu decidi, junto com um grupo grande, né, que está à minha volta, desde que fui candidata a reitora,
né, da UEM há 2 anos atrás. Então, todo esse esforço me traz para ser candidata. Só que eu conheço a política partidária, né, conheço os processos eleitorais, até por estudar, né, esse tema. E eu sei o quanto esse é um território duro, árido, hostil para as mulheres. Tanto que a gente tem qual realidade? Né? Muitas mulheres vêm para o processo eleitoral, se candidatam, né? Tem atuações que são pífias, são pequenas votações, desiste, nunca mais quer voltar a ser candidata, não quer continuar na política. Às vezes saem até dos partidos. Muito bem. Sabendo disso, então, nós idealizamos esse movimento com o objetivo exatamente de preparar as mulheres, Lijane, né, de atuar junto às mulheres nesse cenário eleitoral. A gente começou lá na pré-campanha já, né, nós organizamos esse movimento em abril, maio, em junho nós lançamos o movimento, tendo falado assim, né, algumas pessoas até dizem, mas eu nem fui chamada. É que, na verdade, assim, não teve uma centralização, uma coordenação e aí, né, uma estrutura para organizar o movimento. Ele foi acontecendo. Foi um movimento, sabe, que se auto-organizou com a participação de todas que iam entrando. Então, eu chamava aquelas que eu conhecia, aquelas que entraram, por sua vez, ia chamando as outras, e nós conseguimos reunir 80 pré-candidatas. E aí foi muito bom, por quê? Né? O objetivo, e com objetivo e com propostas muito claras, porque também não adianta a gente organizar um movimento que começa a falar de todos os assuntos. Não, o movimento tinha um objetivo claro, nós queremos eleger uma bancada de mulheres no Legislativo de Maringá, porque, como você disse, não tem, no mandato que está encerrando agora, nenhuma mulher, nenhuma vereadora. Então, o objetivo era esse, e para esse objetivo, nós estipulamos, né, 3 ações. A gente precisava dar visibilidade para as mulheres, nós precisávamos dar proteção a elas, porque elas são vítimas de assédio, vítimas de ofensas, muito mais do que os homens, e isso as afasta da política, e nós precisávamos também impedir o fenômeno chamado candidatura laranja. Então, as nossas 3 ações se deram nesse sentido, e a gente fez formação, fizemos uma parceria com a OAB, né, que logo de pronto, por meio da doutora Ana Cláudia, que é a presidente, né, do doutor Bruno, o vice, eles aceitaram a parceria, trouxeram a Comissão de Direito Eleitoral, Comissão de Direitos Humanos. A gente começou a trabalhar com cursos internos, formação. Começamos a trabalhar com lives, né, que reuniam as mulheres para falar dos seus temas. Por exemplo, as candidatas sindicalistas. Elas se reuniram numa live e foram falar da questão da precariedade do trabalho, né, do fim dos direitos trabalhistas, da questão na qual elas atuam. Né? Sei lá, as candidatas vinculadas à juventude. A juventude fez uma live, reuniu as candidatas de 19 anos, 20 anos, né, aquelas que são da faixa etária jovem, e discutiram as questões da juventude, e assim fomos. Fizemos, então, um conjunto grande de atividades, e, de fato, essas mulheres estão no movimento, né, terminado o processo eleitoral, né, tivemos aí um saldo que não é suficiente, né, para nós, assim, eleger uma bancada significaria a gente ter metade da... Como aconteceu em Londrina. Sim, Londrina está de parabéns. Aliás, Londrina acaba, além de eleger 7 vereadoras, Londrina acaba de nomear lá, acabou assumindo a presidência da Associação Comercial de Londrina, Maringá, é um bom exemplo a seguir. A Associação Comercial de Londrina agora tem uma presidente. Que legal. Né? Então, quer dizer, são ações que a gente vê que começam a acontecer, porque, na minha avaliação, tem de fato uma onda, sabe, uma onda que não é de Maringá. Inclusive foi isso, essa análise, né, mais geral que nos fez propor esse movimento aqui, em que a mulher começa, sabe, a buscar o espaço, dizer, nós temos que estar lá. Por quê? Nós somos 54, quase 55% dos eleitores de Maringá.
Nós somos 52% da população, né? Ou seja, nós temos que estar representadas. Por quê? Por mais que o vereador homem, ele vai legislar e vai atuar em nome de toda a cidade, mas ele não tem a perspectiva da mulher. Não tem, não adianta esperar do gênero masculino que a análise e a leitura dele seja da perspectiva feminina. Não é. É a leitura da perspectiva cultural na qual ele foi moldado, né? Então, ele não consegue perceber, inclusive, determinados problemas que nós sabemos que nós temos. Então, é isso, né? E o movimento não é eleitoral, né? Ele veio para ficar, né? A gente já fez agora uma atividade pós-eleição, na semana passada. Nós tínhamos 2 propostas a encaminhar, porque também um movimento, uma organização tem que ter objetivo. O que nós queremos? Eleger a bancada. De que forma? Né? Nós vamos eleger a bancada, né, por meio dessas 3 ações que eu acabei de falar, mas também nós defendemos o quê? A gente tem que ter uma bandeira a defender. Então, nós temos 2 propostas, e uma delas a gente está encaminhando junto ao prefeito reeleito, Ulisses Maia, que é a defesa de que 50% dos cargos lá na prefeitura, de indicação livre do prefeito, sejam ocupados por mulheres, no 1º e 2º escalão. Porque nós entendemos assim, que não é... Por que a mulher não é bem sucedida nas eleições? Apesar que nesse ano, vou fazer um parêntese aqui, né, nós tivemos, na eleição passada, nós tivemos um total de 15% dos votos do maringaense em mulheres. Esse ano, em 2020, nós tivemos quase 20%. Foi 19,7% dos votos de todos os eleitores, dos votos válidos, foi dado para mulheres. Ou seja, já melhorou a nossa presença eleitoral, mas ainda assim é muito pouco. Então, mas como você dizia, é uma sociedade moldada, então tem que ter ações como movimento, como vocês já estão realizando, para moldar e tentar mudar essa realidade, né? Máscara e óculos acaba embaçando um pouquinho. É verdade. Ana, e qual é a expectativa agora para o dia 1º de janeiro, onde vai começar para valer esse trabalho? Então, a expectativa tem a ver com essa ação que a gente agora encaminha junto ao prefeito Ulisses Maia, né, em relação à questão das mulheres, né, porque o mandato é muito mais amplo do que isso, né. Mas em relação, por exemplo, à questão das mulheres, nós estamos agora, né, marcando uma agenda, o movimento marcando uma agenda com o prefeito, porque ele assinou uma carta sem fazer nenhuma observação, se comprometendo em atender nossa demanda, né, de colocar 50% das mulheres. Isso, Eliane, é uma forma de a mulher construir base eleitoral, né, e não chegar lá daqui a 4 anos de novo, né, sem base, sem estrutura para poder se candidatar. Então, é isso, e além do fato de também defendermos, porque a questão da violência, né, contra a mulher é uma das bandeiras que eu vou atuar no gabinete. Mas nós precisamos política pública, projeto, né, sem recurso orçamentário é discurso vazio, é blá, 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 entendeu? E em relação à violência contra a mulher, ainda tem sido feito muito pouco, a violência está crescendo. Nesse momento da pandemia, todos sabem, inclusive, que a violência doméstica cresceu muito, né? Então, nós vamos atuar com essa bandeira fortemente, mas, né, a expectativa qual que é, né, para minha atuação? Em primeiro lugar, a expectativa é que, de fato, a Câmara, né, conjunto dos meus colegas vereadores, se sensibilizem, né, com alguns temas que eu vou trazer para a pauta, né, e eles têm a ver com o enfrentamento da desigualdade que a gente ainda tem, né, é muito grande a desigualdade da sociedade brasileira. A gente já foi a 2ª desigualdade do mundo, né? Saímos um pouco por conta das políticas públicas dos 12 anos do governo popular, mas agora, nos últimos anos, o processo de desigualdade já começa a crescer muito. Por quê? Por causa das ações, né, que os governos não implantam. Por exemplo, política de moradia social acabou nesse país.
Só que o déficit habitacional é muito grande, né? Aqui em Maringá nós temos mais de 20 mil famílias que não conseguem ir lá na imobiliária e dar um checão, comprar a sua casa, seu apartamento. Precisa da política habitacional, né? Precisa do subsídio público para adquirir sua habitação, sua moradia. Então, nós precisamos fazer muito, mas muito pela diminuição da desigualdade. Né? E aí é em relação a todas as questões, né? Acesso à educação, acesso à saúde, né? Acesso à moradia, acesso à qualidade de vida urbana. Por quê? Maringá é excelente, é uma cidade linda, é uma cidade planejada. Todavia, ela ainda é muito deficitária em muitas áreas mais periféricas. Né? Nós temos que levar a qualidade de vida que os indicadores mostram, né? Porque Maringá está em primeiro lugar em várias coisas. Ora, é primeiro lugar para você morar em determinadas áreas, em outras não. Em Iguatemi tem 5 conjuntos que ainda não tem asfalto, Iguatemi inteiro não tem esgoto, as fossas estão transbordando. Floriano, né? Você botou um monte de moradia social lá e não colocou a rede de serviços que as pessoas precisam, não colocou ônibus. Então a pessoa ela tem que morar lá em Floriano, e ela vai porque é lá onde a casa foi oferecida a ela, a casa própria, popular, social. Mas aí não tem ônibus para ela vir trabalhar aqui em Maringá. Né? Não, então tem um conjunto de ações que eu pretendo enfrentar, trazer para a agenda pública, né, que, sabe, tem que ser feito, e é por aí que vai caminhar a minha atuação. Ótimo, olha, deu para a gente entender que ela quer trabalhar em vários âmbitos, e nós da redação do portal Fato Maringá e TV Web vamos estar seguindo, e estamos sempre abertos, e nós vamos encerrar por aqui hoje com a Ana Lúcia Rodrigues, futura candidata vereadora da nossa cidade, mas vamos continuar falando com os novos vereadores. Ligiane Ciola, Ana Lúcia Rodrigues e José Carlos Leonel para o Fato Maringá.